Muito bom dia! Que bom ter a sua companhia em mais um Campo Vivo. Hoje você vai acompanhar temas importantes para o agro e conhecer histórias que inspiram quem produz. Veja o que vem por aí. Tecnologia e bioinsumos se unem para levar mais precisão e eficiência ao plantio. A criação do bicho da seda mostra a força das pequenas propriedades rurais e leva o nome do Paraná para grandes mercados. Entre montanhas e tradição na série A Mantiqueira e seus queijos, vamos ver a produção de um dos maiores símbolos da cultura mineira. Tem a segunda parte da entrevista com Bruno Fucci, psicólogo do agro, sobre a saúde mental feminina no campo. E quando o assunto é alta performance, os cuidados vão muito além da rotina. Hoje, na nossa série especial, vamos mostrar o quarto de milha em ação como atleta. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Vem ficar bem informado aqui com a gente. O nosso Campo Vivo já está no ar. E abrimos o nosso programa falando sobre um assunto especial. O uso de produtos biológicos tem crescido nas lavouras brasileiras. E junto com eles, também cresce a busca por tecnologias que ajudam o produtor a fazer uma aplicação mais correta e eficiente. Nós fomos até Ibiporã para mostrar como esses produtos podem ser usados no campo e quais os cuidados fazem toda a diferença na hora do plantio. Os biológicos estão cada vez mais presentes na rotina do produtor rural. Eles podem ajudar no cuidado com o solo, no desenvolvimento das plantas e no manejo da lavoura. Mas, para ter um bom resultado, não basta apenas escolher o produto. A forma de aplicação também é muito importante. Aqui em Ibiporã, a gente veio entender como os biológicos estão ganhando espaço no campo. E uma boa aplicação faz toda a diferença num resultado positivo. Uma das formas de usar os biológicos é na hora do plantio. Nesse momento, o produto pode ser aplicado no sulco, próximo à semente. A ideia é favorecer o contato com a planta desde o início. Por isso, equipamentos e regulagens adequadas ajudam a garantir uma aplicação mais uniforme e segura. Bruno, muito se ouve em produtos biológicos. O que são e para que eles servem? Então, em resumo, são organismos vivos que protegem as plantas e melhoram o solo. Por exemplo, tem solubilizadores de fósforo, que melhoram o solo, eles captam o fósforo que está preso no solo e ajudam o enraizamento das plantas. E aí também tem mitigadores de estresse hídrico. Para regiões onde tem muita seca, eles também ajudam nessa questão da água. Então é um produto preventivo, vamos dizer assim? Sim, o mitigador de estresse hídrico, sim. Você tem que colocar ele antes do que vem a seca. Então ele, assim, é um mitigador, ele é um preventivo. Já o solubilizador de fósforo, ele capta aquele fósforo que não está sendo aproveitado pela planta. Então ele ajuda a trazer esse fósforo e enraizar melhor a planta e dar mais nutrientes e dar melhor produtividade. Agora, uma aplicação correta faz diferença no resultado, não é? Ah, com certeza, uma aplicação correta faz toda a diferença. Por exemplo, para semente, falando em semente, você tem dois modos de usar o biológico. Um é tratando somente a semente, só que aí você tem uma questão de limitação geométrica da semente, que vai muito químico, até mesmo biológico, e essa limitação geométrica dá uma quantidade X de uso. Quando você vai para o sulco do plantio, você consegue colocar onde realmente a semente é depositada e você faz um encapsulamento e melhor aproveitamento do biológico no plantio. Bruno, como que a tecnologia pode ajudar o produtor rural na aplicação? Então, cada vez mais nós temos máquinas mais tecnológicas, né? Que elas fazem acompanhamento no monitor de temperatura, de pressão, de vazão. Então isso ajuda muito na hora do produtor definir. Então se ele tem uma taxa-alvo com uma pressão X, ele consegue acompanhar isso tudo na tela do trator. E aí você também consegue ter uma boa eficiência lá na hora de jogar o jato dirigido. E esse é o futuro, né? Com certeza vai ter um crescimento por aí. Com certeza. A gente falando a nível global, a gente já está usando, com dados de 2025, 12% da área tratada com biológicos, né? E o restante é químico. Isso a nível global. Falando em Brasil, 6% do uso de biocontroles estão ligados aos biológicos. Isso até 2030 vai chegar em 15%. Em 2050 a projeção é 50% de químico, 50% de biológico. Então, ano a ano vem crescendo o uso de biológicos e ele já é uma realidade. O biológico já não é mais uma questão, uma teoria, exatamente, ele já é uma realidade. Na propriedade, o produtor busca soluções que ajudam a melhorar o manejo e a produtividade. Os biológicos entram como mais uma ferramenta nesse processo.
Mas como toda tecnologia, eles exigem informação, orientação e cuidados no uso. A experiência de quem já utiliza esses produtos ajuda a mostrar como eles funcionam na prática. Giovanni, por que você foi buscar no biológico uma alternativa na sua propriedade rural? Então, eu tive um problema com percevejo castanho, né? E aí o meu filho é engenheiro agrônomo e ele foi atrás de tecnologia para a gente resolver esse problema, né? E aí ele me falou assim que tinha esses biológicos, né? Que tinha para percevejo castanho, tinha um produto para a gente diminuir custo de adubação, tinha um biológico depois para via aérea, e a gente foi fazendo para resolver os problemas que tinha na propriedade, né? Para os produtores que estão nos assistindo que ainda não entraram nos biológicos, como que é feita a aplicação? Conta para nós. Então, é tudo via suco, né? A gente coloca tudo ali na linha e já vai direto ali no problema, né? Então é mais prático, né? E assim como que eu vou te falar, agrega, né? Porque você faz tudo junto, né? E em termos de custo, é mais barato que o convencional? Sim, mais barato. A gente também está avisando isso, né? Custo, né? Você acha que os biológicos vieram para ficar? Sim, eu acho que sim. Quem não entrou pode começar a procurar já, porque acho que esse veio para ficar. E olha só, gente, um fio delicado, mas com uma enorme força para a economia no campo. Em Diamante do Sul, no Paraná, a criação do bicho da seda transforma a rotina de pequenas propriedades rurais, gera renda para famílias e dá início a uma nova jornada que termina nas grandes vitrines da moda mundial. Vamos agora conferir como começa essa produção tão cuidadosa e cheia de valor. Que o Paraná é o maior produtor de tilápia, carne de frango e feijão, muita gente já sabe. Mas tem uma produção que também se destaca no estado e nem todo mundo conhece. O Paraná é responsável por 86% de toda a seda produzida no país. O produto é exportado daqui para vários países, como Itália, Japão, Índia, China e principalmente França. Mas, muito antes da seda chegar às passarelas da alta costura francesa, a dona Janei precisa acordar cedo para tratar os bichinhos. Esse é o bicho da seda, que produz os casulos que viram tecido. E essa é a Janei, se dedicando na produção. Mas, antes de mais nada, para contar essa história, saímos de Cascavel e viajamos 100 quilômetros até Diamante do Sul, município considerado o maior produtor de seda do Paraná. Nessa cidadezinha tranquila, de pouco mais de 3.000 habitantes, o baixo movimento nas ruas esconde uma importância gigantesca na sericultura, como é chamada a produção do bicho da seda. Na região, as condições climáticas são favoráveis para que o bicho da seda se desenvolva bem. Faz 27 anos que eu trabalho aqui, né? Eu abri a região aqui no município de Diamante do Sul, né? Onde que nós começamos com 5 produtores e hoje nós estamos com 120 produtores na região. E Diamante do Sul é referência em produção no estado do Paraná, se destacando em primeiro lugar. E vamos ter uma produção esse ano, safra 25, 26, mais de 100 mil quilos de casulo verde. Né? Vai interferir o fator climático. O bichinho, a temperatura ideal para ele é de 20 a 28 graus. Diamante do Sul conta com uma média de 120 produtores. E entre eles está a Janei, que há 20 anos procurava uma forma de sustentar as 2 filhas e, ao mesmo tempo, estar presente na rotina das crianças. Foi aí que ela ouviu falar sobre a sericultura e, desde então, acorda 4 da manhã para garantir que os bichos se alimentem na quantidade certa. Nós chegamos aqui e fomos trabalhar com o bicho da seda. Eu, na verdade, estava meio assim, sem gostar, sem nada, mas daí é a única renda que eu tinha para eu ganhar em casa e cuidar das crianças e da casa, não deixar as crianças sozinhas em casa e para sair fora, né? Então daí eu tinha as meninas com 2 e 3 anos, hoje a mais velha está com 25 anos e a outra 24, que eu estou trabalhando. 23 anos, 22, e acostumei. Cuidar da casa e ganhar o salário da casa. Ou seja, você criou as meninas no barracão.
Cada uma dessas caixas produz 75 quilos de casulos, ou seja, são 150 quilos por mês. Nesse momento, estão na fase em que dormem muito e, quando acordam, repõem as energias comendo à vontade. Aqui, os bichos da seda estão dormindo. Essa é a chamada 3ª para a 4ª idade. Nesse momento, eles começam a despertar e depois que todos estiverem acordados, aí a produtora vai colocar as folhas de amora para que eles comecem a se alimentar ainda mais e aí cheguem na 5ª fase, que é aquela que dá mais trabalho. Quando eles acordam, estão tudo dispareio. Um comeu, outro não comeu. Daí dá problema nos lotes de bicho. E mesmo assim, eles estão acordando e sem comer. Daí a hora que eu for tratar, que amanhã eu vou tratar de tarde, né? Daí eles vão comer pareinho. Daí na hora de fazer os gasulos para subir nas cartelas, eles vão estar subindo pareio. Não um bicho para frente, outro para trás. Não, eles sobem pareio. Eles começam a subir num dia e terminam no outro. Tudo junto. Tudo junto e sem atraso, sem nada. A produção que sai de diamante vai para uma empresa especializada em Londrina. E a equipe dessa empresa que nos acompanha para conhecer os produtores. Segundo Carlos, que orienta os produtores em cada propriedade, a qualidade da seda paranaense é altíssima. Não à toa, o mundo ama a seda que sai daqui. E esse nível só é atingido graças a uma série de fatores, principalmente a dedicação dos produtores. E o produtor tem que fazer o manejo correto no barracão dele, né? Porque você tem hoje o manejo e a qualidade da amora é tudo que interfere na qualidade do fio. Por isso que a gente trabalha em cima de manejo e qualidade de amoreira para ter o melhor fio do mundo. Mas esse é só o começo. Vamos entender como o bicho da seda sai disso para isso. Como ele cresce tanto, porque ao lado de cada barracão do bicho da seda tem uma plantação de amora. De que forma os produtores colaboram para que esses casulos sejam perfeitamente feitos. E como a seda do Paraná ganha o mundo todos os dias. O Campo Vivo faz uma rápida pausa. Daqui a pouco tem muito mais informações do agro para você. Tradição que passa de geração em geração. Veja como nasce o queijo artesanal de Minas. Segunda parte do bate-papo com Bruno Fucci, psicólogo do agro, sobre a saúde mental e os cuidados necessários para fortalecer produtores, famílias e propriedades rurais. Tem muito mais informação te esperando por aqui. Não saia daí, a gente volta em instantes. Estamos de volta com mais conteúdo, informação e tudo que movimenta o agronegócio. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Na Serra da Mantiqueira, o queijo artesanal de Minas ganha forma entre montanhas, tradição e saberes passados de geração em geração. Cada peça carrega o sabor da região, a história dos produtores e as técnicas que fazem desse produto um símbolo da cultura mineira. Entre montanhas, vales e estradas sinuosas, a Serra da Mantiqueira guarda uma das maiores riquezas de Minas Gerais, a produção de queijos artesanais. A região produtora é formada por 10 municípios. 180 agroindústrias familiares são responsáveis por uma produção anual de quase 1.000 toneladas. E foi aqui que os primeiros imigrantes italianos passaram a produzir o queijo artesanal. O clima mais ameno, o relevo montanhoso e a altitude de 1.600 metros tornaram ideal a produção na região. Hoje, esse pedaço da Itália no Brasil já tem identidade própria. Então, esses produtores que vieram passaram para os seus descendentes e hoje aqui nós temos 10 municípios que têm as mesmas características, fazendo os mesmos queijos, que são os queijos de massa cozida, os queijos da Mantiqueira. Um desses produtores é o Henrique. Ele foi criado em Virgínia. Aos 13 anos, junto à família, teve que deixar o campo em busca de uma vida melhor. Mas a distância das origens não duraria para sempre. E com 37 anos, depois de 24 anos, eu senti um vazio muito grande que eu precisava voltar. Eu recém conheci a Paula e aí a gente desenvolveu um projeto de vida, de constituir uma família
E falei para ela, o melhor lugar é lá em Virgínia, onde eu tenho minha raiz. O propósito era conseguir viver só do queijo. E deu certo. E hoje a gente anda com os queijos com dignidade, com orgulho. E para mim é uma satisfação grande quando algum consumidor lá do Nordeste, lá de Brasília, lá do Sul, de Porto Alegre, manda uma foto comendo meu queijo. Para mim isso é um sonho que meu pai não conseguiu realizar. No rancho Maranata, as vacas são da raça Jersey, menores, dóceis e conhecidas por um leite mais rico em gordura e proteína. A partir da mesma massa, ele faz 4 tipos de maturação. Com 30 dias é o Maranata Jovem, com 60 é o Capa Preta, com 100 o Maranata Bronze e com 270 dias, ou 9 meses, o Ouro, o ápice da maturação. O aroma é exalado em cada fatia. E hoje a gente caracterizou e patenteou a nossa receita, o Mantiqueira de Minas. Então a gente tem nome e sobrenome para falar de um queijo nosso, com propriedade, com 100 anos de produção aí pelas famílias da Mantiqueira. Pelas estradas da Serra, outras famílias escreveram capítulos diferentes dessa mesma tradição. E essas viagens pelos sabores da Serra da Mantiqueira, gente, não para por aqui não. Na próxima semana, a gente continua mostrando as histórias, as técnicas e a tradição por trás do queijo artesanal de Minas. Você não vai perder, hein? No campo, cuidar da produção é essencial, mas olhar para quem está à frente dela também é fundamental. Na segunda parte da nossa conversa, o psicólogo Bruno Fucci fala sobre os desafios emocionais vividos por produtores rurais e a importância de buscar apoio quando for necessário. Na semana passada, a gente trouxe nos nossos estúdios o Bruno Fucci para falar um pouquinho sobre psicologia no agro. E a gente vai continuar esse bate-papo importante. Bruno, conta para nós o que é o burnout dentro da propriedade rural. O burnout dentro da propriedade rural eu acho que é um dos maiores problemas, porque o produtor ele mora muitas vezes no trabalho. O trabalho é o local onde a família vai passar o final de semana, de descanso, de reunião da família. Quando ele tem um burnout nisso, basicamente se torna uma depressão maior, porque o ambiente todo dele, onde ele frequenta, ele não consegue sair e falar, vou sair, vou tirar uma semana e ficar em casa. Ele fica na própria propriedade, vou fazer online da própria propriedade. Então, eu acho que, assim, o que a gente percebe é que o burnout, ele quase passa por uma ansiedade já depressiva muito rápido e, assim, ele é muito intenso porque você vive 24 horas no local do trabalho, que é a tua casa, teu lazer, é tudo, né? Então é realmente complicado. E com relação às mulheres, elas sofrem mais com a saúde mental no agro? Infelizmente, elas sofrem muito mais. O meio, ele é um pouco mais, que nem a gente brinca, mais rústico, mais pesado, né? Então, se ela tiver que lidar com criação, é super complicado. Se ela tiver que andar com plantação, também ela vai estar no meio de plantação, de um monte de gente, máquina, equipamento. Então, é um ambiente mais hostil, é um ambiente mais pesado, onde você fica mais isolado também. A vaidade da mulher, dependendo do que ela faz no campo, você não consegue ter cabelo arrumado, não consegue ter nada. Então, ela se sacrifica muito. Se ela também é responsável pela casa, o trabalho Dupla dela função pesada aí, né? acaba ficando duplo, porque ela tem que plantar muitas coisas que come no dia a dia, matar um animal que vai ser a proteína do dia, cuidar da família, cuidar da casa, além de cuidar da casa de animais que podem entrar, como cobra, como Sobrecarga, né? Total. escorpião. Então, assim, ela não consegue ver uma barata sair correndo. Ela vê uma cobra, ela tem que matar, porque pode ter uma criança, pode estar entrando num lugar, pode ter um escorpião numa casa que é venenoso. Então, assim, não existe aquela, não vou matar barata e sair correndo. Então, a vida, infelizmente, da mulher no campo é uma mais sofrida e tem que ter mais atenção à saúde mental e elas precisam pedir ajuda, porque elas não querem ajuda aqui. É isso que eu ia falar. E quem está no campo, como é que faz para pedir uma ajuda dessa ou para saber? É de acordo com a família, é isso? Então, na realidade, é entender que a gente não é de ferro, que a gente sofre, que a gente sente ansiedade, medo. Pô, quem tá numa propriedade que tá pro vizinho pegando fogo vai ficar tranquilo ali? Ou você planejou uma safra inteira e tá na seca, você vai colher o algodão, começa chuva, você perde tudo. Então, assim, o pedir ajuda, o saber
que você não aguenta tudo sozinho e que o fato de você não aguentar tudo sozinho é pior ainda para os negócios, que se você tem uma crise grande, tudo, você tem que ficar afastado, você não consegue tomar decisões, tudo. Então, é entender que é uma doença, precisa ser tratado e a pessoa que está sofrendo precisa também pedir ajuda para um tratamento. Bruno, que mensagem você pode passar aqui para o produtor rural que está nos assistindo, ou para a família, para ele pedir ajuda ou identificar que ele realmente precisa de uma ajuda? Bom, a primeira mensagem que eu passo é: saúde mental não é brincadeira, a gente cuida da safra, faz seguro de tudo e precisa cuidar da cabeça. Segunda coisa que eu falo para a família é: observe bem. Muitas vezes a gente vê detalhes, sinais, acha que a pessoa está cansada e não é, um esgotamento físico, mental, de tudo. Então, a primeira coisa é: entenda, a gente não aguenta tudo sozinho, precisamos de ajuda, a psicologia está para ajudar. Temos hoje, graças a Deus, psicólogos que entendem da vida do agro ou que têm relação com o agro até para facilitar essa conversa, mas o mais importante sempre é, independente de quem seja o profissional que você for procurar, é procurar uma ajuda. Não adianta sofrer calado. Bruno, eu queria te agradecer a presença, né? Você que veio de São Paulo aqui nos nossos estúdios, muito honrada com a tua presença e falar um assunto tão importante, né, para os produtores que nos acompanham. Quem sabe aí tá uma oportunidade de poder ajudar alguém, não é? Obrigado, Luli, por essa oportunidade. Toda vez que a gente puder falar de saúde mental e ajudar o agro, vai ser um prazer. Obrigado pela oportunidade de novo. Cuidar da saúde mental é também cuidar da família, do trabalho e do futuro no campo. O Campo Vivo segue levando sempre informação para quem vive e faz o agro todos os dias. O Sicoob está presente no dia a dia de quem acredita no cooperativismo, no desenvolvimento e em novas oportunidades. Vamos conferir toda essa história. A cada safra, o ano começa a girar de novo. No Sicoob, tem crédito de plano para custeio, investimento e comercialização, do Pronaf ao Pronamp, com gente que entende de agro ao seu lado. Dá uma passadinha lá na agência do Sicoob, dá uma olhada nas condições do plano safra 26, 27, que estão muito boas. O agro gira com o Sicoob. Sicoob, mais que uma instituição financeira, uma cooperativa que caminha junto com você. A gente faz uma pausa rapidinha no Campo Vivo, mas continua aqui com a gente, porque daqui a pouco tem muito mais informação do agro para você. Você confere a terceira parte da nossa série Quarto de Milha, a raça que conquistou o campo. Vamos mostrar como esses animais se preparam para as competições e o que faz deles verdadeiros atletas. Tem muito mais te esperando por aqui. Eu e Campo Vivo voltamos em instantes. E o Campo Vivo já está de volta. Seguimos por aqui mostrando as histórias e as pessoas que fazem a força do agro brasileiro. Velocidade, precisão e muita potência. O Quarto de Milha é um dos grandes protagonistas das provas funcionais e esportivas. Mas o desempenho nas pistas é resultado, gente, de muito treinamento, preparação e disciplina. E é isso que você confere agora no terceiro episódio da nossa série Quarto de Milha, a raça que conquistou o campo. Nas pistas, cada segundo conta, mas a performance de um campeão começa muito antes das competições. Treinamento, preparo físico, nutrição e equilíbrio emocional formam a base de grandes resultados. Quanto tempo demora um animal desse para virar um atleta de verdade? Luli, isso dá uma variação muito grande da genética, tá, que interfere, e da modalidade e do próprio indivíduo. Tá? Nós falamos que tem animais mais tardios, né, animais mais precoces. E claro, você pega um animal na velocidade, ele com 5, 6 anos, ele está ali no auge dele, dando toda a potência. Você pega um animal do boi, ele tem que ficar um animal mais experiente, animal de 8, 9 anos, às vezes 10 anos, vai ser um animal excelente competidor, um animal com 10 anos. Né? Mas vamos colocar em média de 6 a 8 anos, seria o auge do animal. E quando que eles iniciam essa vida atlética? Lula, eu te falo que já na doma, tá? Dentro do redondel, quando a gente começa a seleção de cada habilidade de animal, isso daí tudo é avaliado. Animal, antes de ser domado, ele já é feito uma pré-avaliação. Tá? A morfologia dele,
tá? A índole dele, a forma dele se posicionar no trabalho. Então já começa aí. Depois vem o tipo da doma que você vai praticar e a modalidade que você vai seguir. E o quarto de milha tem uma particularidade que aos 4 anos todo potro compete, o potro do futuro que nós chamamos. Ali já é uma pré-seleção de um futuro campeão, uma futura campeã, tá? Então, inicia para valer assim, no potro do futuro. Enquanto a gente está conversando aqui, a gente está vendo aqui atrás que os cavalos já estão treinando. Quantas vezes por dia eles treinam? Olha, os animais, eles começa pelo rodotrote, né? Eles trabalham em média de 20 a 30 minutos cada lado. Um dia sim e um dia não. Você começa a dar justamente essa parte de musculatura dele, né? E esse trabalho, essa atividade animal precisa ser ativo, porque se ele está lá numa baia, está sendo bem suplementado, aí ele começa a perder a energia dele aqui. E o emocional deles interfere no desempenho? Tudo. Te falo que 100%, porque animal, se ele não gostar do que ele está fazendo, ele não vai fazer. Você não vai enganar ele, não. E onde começa a fazer esse animal gostar? Lá no manejo, no primeiro bom dia dele, na alimentação dele, no manejo dele, a forma dele ser tratado, a forma com que ele vem para a pista, tá? A forma que ele vai ser domado. Tá? Esse emocional é essencial. E isso vai do manejo em tudo. E o animal, quando ele está no bem-estar dele, está bem alimentado, está sendo bem cuidado, está sendo tratado com carinho, nossa, você pode ter certeza que você faz o que você quiser dele. Agora, você imaginou um animal que ele foi mal alimentado, mal manejado, maltratado, e jamais ele vai querer estar naquele lugar. Nós somos assim também, né? Não diferente, eles que são mais sensíveis que nós, inclusive. E agora a gente está perto do Mr. Sonolina para saber a longevidade desse animal. Conta para nós, quantos anos ele pode treinar? Olha, Luli, você viu que eu fui falando sobre manejo e cuidados com o cavalo. Sonolina é uma prova disso. Ele é um garanhão, 3 vezes campeão mundial, praticava rédea livre, inclusive. E ele, semana passada, ele completou os 23 anos dele. Ele é um cavalo que a vida toda foi um atleta, tá? E é um animal que você pode pegar nele, que agora com 23 anos, arriar e sair andando com ele, pode trabalhar com ele se você quiser. Graças. Tá? Então, o que dá essa longevidade no animal? Manejo, cuidado, amor, carinho. É isso. Tá aí, ó, já tá ficando com os cílios branqueados. E músculos também, né? Musculatura, né? Ele é um atleta, tem que cuidar da musculatura dele, né? E para você que está nos acompanhando, no próximo episódio você não pode perder. Vamos falar tudo sobre o universo do comércio desses cavalos. Não esquecem, domingo eu espero você. Genética, negócios e grandes investimentos. Na próxima semana, você vai entender por que o quarto de milha é uma das raças mais valorizadas do Brasil. E assim, chegamos ao fim de mais uma edição no nosso Campo Vivo. Obrigada por sua companhia. Foi uma satisfação enorme levar até você as principais informações e histórias de destaque que movimentam o nosso agro. Se você perdeu algum trecho ou, quem sabe, quer rever o programa, é muito fácil. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na sua tela e você vai ser levado direto para esta edição completa. A sua participação, gente, é sempre muito bem-vinda. Quer deixar a sua opinião? Mande uma mensagem para o 43 99993 1360. Eu sou Luli Barbeiro e agradeço a sua audiência e espero você no próximo Campo Vivo Inédito, sempre aos domingos, a partir das 7h30 da manhã. Tenha uma semana abençoada e muito produtiva. Até a próxima. Tchau!